O programa Cidade Aberta, a edição de hoje começa a partir de agora aqui pela TV Cidade Farroupilha, a nossa TV. O que é daqui você vê por aqui no ar pelo canal 14 da NET, na região cobertura da NET para Farroupilha, mas você pode nos acompanhar também pelo aplicativo TV Cidade Farroupilha e ainda por meio das redes sociais. É a TV Cidade integrada sempre com a comunidade, com gente da nossa gente, falando sobre os assuntos do momento. O Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas, quando nós focamos, determinamos um assunto e a partir dele contamos com a presença de convidados especialistas para tratar da temática proposta para o dia. Hoje a nossa temática é o Vote Consciente, a campanha que vem sendo trabalhada pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, para todo o território nacional e também muito fortificada na OAB Rio Grande do Sul e também por meio de todas as seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil espalhadas pelo território gaúcho, enfim, trabalhando nesse período que nos antecede ao dia da eleição primeiro, e se for o caso, segundo turno, a importância do voto. Voto não é brinquedo. Voto não pode ser uma forma de manifestação de uma anarquia, de uma revolta. O voto é um instrumento muito sério e precisamos pensar mais, planejar mais o nosso voto. São nossos convidados aqui no programa Cidade Aberta de hoje para discutir a temática, o presidente da OAB seccional Farroupilha, Dr. Rafael Coloda, e também a presença do vice-presidente da OAB do nosso município, Dr. Maurício Bianchi. Dr. Coloda, prazer recebê-lo novamente aqui nos estúdios, bem-vindo. Muito obrigado, Leandro. Uma saudação ao nosso vice-presidente Maurício, os telespectadores da nossa TV Cidade. Um prazer novamente retornar ao teu programa. Prazer é nosso em recebê-los. Dr. Maurício Bianchi, também bem-vindo mais uma vez à nossa bancada para falar sobre uma temática que nós não podemos deixá-la em segundo plano. Tudo bem? Prezado Leandro, meu colega de diretoria e presidente da nossa OAB, Rafael Coloda, é um prazer imenso aí retornar à TV para discutir um tema tão importante aí, tão palpitante e atual nos dias de hoje como é a eleição. Então é para isso aí que nós estamos aí, apresentar um pouquinho mais o que a OAB está fazendo em termos de eleição. Com certeza. Historicamente, presidente Dr. Rafael Portolan Coloda, a OAB tem se envolvido diretamente nos processos eleitorais, sempre trabalhando com o cidadão, com o eleitor, demonstrando a importância do voto, a importância do cidadão preparar-se, também a questão da importância do processo, do mecanismo dentro da construção da democracia. Não é de agora que a OAB se envolve na temática, enfim, a OAB busca sempre conscientizar sobre o mecanismo, né? Bom, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela sempre andou de mãos dadas com a cidadania. A OAB, desde sempre, lutou pelos ideais de um Estado de direito e por valores representados na democracia. Eu me lembro de várias campanhas, realmente, né, da OAB. Por exemplo, aquela sobre o voto não tem preço, o voto tem consequências, né, para que as pessoas não vendessem o seu voto, né? Teve a campanha do Agora Chega de Corrupção, enfim, diversas campanhas, e nesse ano nós temos aí o Vote Consciente, que ele faz com que as pessoas exercitem a reflexão, pesquisem os candidatos, para que nas próximas eleições façam o depósito na urna daquele voto para aquela pessoa que realmente ela confia para exercer um mandato. Importante dizer também que não apenas teremos as eleições para chefe de poder executivo dos estados e da nação, mas também teremos para os parlamentos. E o parlamento, ele tem um papel importantíssimo. Nenhum chefe de executivo
consegue administrar o Estado ou a União se não tiver um parlamento, né, adequado. Então, a gente gostaria também de deixar a mensagem para as pessoas pesquisarem os seus candidatos à Assembleia Legislativa Estadual, Câmara Federal e ao Senado. Né? Neste ano, inclusive, estaremos renovando 2/3 do Senado Federal com a escolha, a eleição cada estado vai eleger, ou reeleger, enfim, duas cadeiras para o Senado Federal. Sim, então, são 2 votos. 2 votos, né? É importante frisar, depois eu quero voltar nessa temática também, mas inicialmente, doutor Maurício, a OAB, eu quero pegar esse gancho colocado pelo doutor Coloda, de mãos dadas com a cidadania. Me parece que é importante e por isso que o voto consciente está alicerçado em cima deste princípio. Bom, como bem comentado pelo Dr. Coloda, a OAB ela tem um papel muito importante na cidadania, né, como tu falaste. E eu digo que a OAB ela sempre esteve presente e cada vez mais presente nas eleições, não só na fiscalização, mas na conscientização do eleitor. Então, cada vez ela vem se aproximando mais do cidadão no sentido de tentar alertá-lo e clareá-lo para o que deve ser feito e como deve votar nas eleições. Por exemplo, na última eleição que nós tivemos, a OAB desenvolveu uma campanha, como o Dr. Coloda falou, do voto não tem preço. Então a OAB tinha aplicativo, né, para que as pessoas pudessem denunciar eventual compra de votos, né. A OAB participava também não só da fiscalização, mas do próprio processo eleitoral. Eu me lembro, né, Dr. Coloda, que nós acompanhamos os debates, né, para a eleição as eleições municipais. Então a OAB sempre se dispôs a estar presente nas campanhas eleitorais. E nessa campanha não podia ser diferente, né? E é importante salientar, e até isso está dentro dos alertas feitos pelo presidente da OAB, secção do Rio Grande do Sul, o Dr. Ricardo Breyer, de que 60% das pessoas não sabem em quem votar no dia da eleição. Ou seja, um dia antes elas não têm noção precisa em quem elas vão votar. Talvez isso revele, né, doutor Maurício, lhe interrompendo, o descaso que as pessoas têm para com o voto. Ou, é votar, vou lá, qualquer um, seja A, seja B, seja C, qualquer um que chega lá vai ser tudo a mesma coisa. É um pensamento equivocado. Se nós formos verificar, acho que mais de 90% das pessoas não lembram, né, em quem votou na última eleição. Isso demonstra o quê? Demonstra que as pessoas não dão a devida importância ao voto. E essa campanha Vote Consciente, desenvolvida pela OAB, tem justamente esse intuito, de despertar nas pessoas a importância de bem votar, a importância de saber em quem votar, né? Ou seja, pesquisar em quem se vai votar. Então é nessa linha que a OAB tem atuado, e mais essa campanha com um despertar para que as pessoas tenham uma atenção especial ao voto. O propósito, doutor Coloda, é justamente conscientizar as pessoas, fazer aquele estalo, chamar a atenção para que as pessoas realmente tenham um compromisso maior com o voto? Esse é o propósito da campanha? Sim, com certeza. Por quê? As pessoas estão acostumadas a planejar diversas questões da sua vida. Planejam a sua educação, os seus negócios, planejam uma carreira, planejam uma viagem, planejam o prato que vão fazer, né, num jantar, num almoço, o restaurante que vão comer, enfim, mas não planejam em quem vão votar. E isso é muito nocivo, porque tudo passa pela mão do Estado, pela mão dos governos. Se hoje nós andamos numa estrada que não tem condições, existe alguém que foi o responsável pela administração dessa estrada.
Se hoje nós temos uma casa de saúde, um hospital, uma unidade básica que não presta atendimento adequado, isso também é reflexo da ação de um governante. Se as leis não estão de acordo com aquilo que a sociedade espera, quem é o legislador é o deputado, o senador, o vereador. Então, vejam que tudo passa pelo poder que é delegado às pessoas através do voto. Então, é imprescindível que as pessoas analisem muito bem e votem, né, de forma consciente naquela pessoa que efetivamente representa os seus anseios, né? A gente sabe que a gente passa por um momento muito difícil, muitas vezes até de não acreditar na organização da sociedade. Nós temos o Estado, né, que ele é concebido para nos proteger. O Estado, ele existe porque as pessoas abrem mão de suas liberdades individuais em nome de uma organização coletiva que possa assegurar uma vida boa a todos. Isso a gente sabe que não acontece, as pessoas ficam com um descrédito. Só que quanto menos as pessoas participam, quanto menos as pessoas se envolvem enquanto cidadãos, pior fica a situação. Então, o mínimo que nós temos que fazer é fazer um exercício de reflexão sobre as candidaturas que aí estão, para que nós possamos buscar uma melhoria do sistema. Bom, se essas candidaturas que estão aí não são aquilo que representa de fato o que eu penso, aí tem que pensar em outras formas de participação também, né? Porque é o sistema que está aí hoje, quem escolhe são os partidos políticos. E a gente pode fazer uma série de críticas, inclusive com a distribuição. Nós lutamos pela OAB para que o financiamento de campanha não fosse financiado por pessoa jurídica. E a Lava Jato comprovou que a OAB tinha razão nisso aí. Mas, com o financiamento 100% público agora, privado também, das pessoas físicas, mas a maior parte vindo dos fundos, os partidos estão escolhendo entregar mais dinheiro para quem já está ocupando cargos. Então isso aí faz com que determinadas pessoas possam se perpetuar no poder. E aí entra o papel do eleitor, de não se contentar só com aquilo que aparece, mas também buscar, na história de vida dos demais candidatos, e existem muitos candidatos ao parlamento, aquele que melhor se encaixa com o seu perfil. Certo. Então nós queremos trabalhar isso para que o eleitor faça pesquisa, vai ter os aplicativos também que vão estar disponíveis para as pessoas pesquisarem a vida pregressa dos candidatos, né, para saber o que histórico tem, especialmente em relação a processos, e aí faça a sua escolha de acordo com a sua consciência. Perfeito, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, em seguida a gente volta conversando mais com o presidente e também o vice-presidente da OAB de Farroupilha sobre o Vote Consciente, a campanha que vem sendo trabalhada pela OAB no Brasil e também aqui em Farroupilha. A gente volta já já com a continuidade do programa de hoje. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073.
Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. O programa Cidade Aberta, edição de hoje, já está de volta aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET. Estamos na segunda edição do programa e a nossa temática de hoje é a campanha Vote Consciente da Ordem dos Advogados do Brasil. Nos ajudam a discutir o tema o presidente da OAB Farroupilha, o Dr. Rafael Portolan Coloda, e também o vice-presidente da OAB Farroupilha, Dr. Maurício Bianchi. Eu queria chamar a atenção também, porque diante de todo esse descaso do cidadão para com a política, esse desinteresse, dada a questão de como atravessa o cenário político brasileiro, muitas pessoas dizem assim, não, vou votar em branco, vou anular o voto, ou então vem aquele chamado voto de protesto, aquele voto que nós já tivemos na história do Brasil também, eu vou votar no fulano de tal para ver como é que fica, só para ver por exemplo, uma gozação de como seria o sujeito ocupando um cargo político. Essa questão do voto em branco ou do voto nulo, ou ainda de abster-se do processo eleitoral, é um caminho altamente perigoso, doutor Coloda? A manifestação das pessoas, ela se dá através do exercício do voto. Nós tivemos períodos longos no Brasil em que o voto não era sequer possível, né? Então, nós temos que valorizar esse ato. E ele é um ato que pode permitir uma mudança da sociedade. O que a gente aconselha? Né? Que as pessoas não votem nem branco, nem nulo, que participem do processo, porque não existe organização sem ter a gestão por alguém, que procurem identificar nos candidatos ao Poder Executivo aqueles que têm o plano de governo que melhor se encaixam dentro do seu pensamento. Como é que esse candidato ao governo do Estado ou à presidência pensa sobre educação? Como ele pensa sobre segurança? Como ele pensa sobre saúde? Como ele pensa sobre privatizações? E dentro desse contexto, eu faço análise e digo... E vejo com qual para quem eu vou entregar o voto. E no primeiro turno, é importante que se diga, você tem múltiplas escolhas. Não é apenas aquela polarização do segundo turno. Entre A e B, ou B e A. Exato. Então, a pessoa pode votar dentro daquelas propostas que melhor se encaixa com aquilo que ela efetivamente pensa. Para o parlamento, qual o candidato que melhor representa o que eu espero de um legislador e de alguém que vá fiscalizar? Na Assembleia Legislativa, o deputado estadual é muito parecido com o vereador do município. Ele não tem grandes possibilidades de ação, é muito voltado à legislação e... Ao seu Estado. Sim, e a fiscalização. Fiscalização dos atos do Executivo. Dos atos do Executivo. Então, está muito ligado a isso. No Parlamento Federal, nós temos uma questão que eu sou radicalmente contra, tenho até, isso sim me dá o geriz de falar, que são as emendas parlamentares. Porque elas são instrumentos de cooptação das pessoas nas comunidades, nas cidades,
em que os deputados distribuem emendas. Que não é prerrogativa do legislativo. O do legislativo tem que saber fazer. Nem de deputado estadual, nem deputado. Bom, deputado estadual não tem, né? Deputado federal e senador. Então isso é distribuído e depois acaba comprometendo determinados políticos locais no intuito de reforçar a candidatura dessas mesmas pessoas. A base eleitoral. A base eleitoral. Então tu te perpetua no poder utilizando os recursos do próprio Estado. Então o que o legislador tem que fazer? Produzir leis que sejam adequadas à sociedade. A lei trabalhista está adequada? A lei do consumidor está adequada? O Código Civil está adequado? A lei previdenciária? A lei previdenciária. A lei política? Isso que o legislador tem que saber fazer. Porque é do seu trabalho legislativo que depois nós vamos ter todo o ordenamento jurídico. Certo. E a fiscalização dos atos do Executivo. Mas muitos deputados prometem, ou senadores, né, que vão fazer e acontecer como se o Poder Executivo fossem. Não são. A tarefa do legislador é dizer qual é o ordenamento jurídico. E a tarefa do Executivo é executar aquilo que está previsto na legislação. E do Judiciário, por sua vez, julgar conforme a lei que foi feita pelo Poder Legislativo. Enfim, então, votar branco ou nulo não é a solução. Só que as pessoas têm que tomar consciência, e isso que é o bacana do voto consciente, fazer uma reflexão sobre o papel de cada um dos mandatários e votar de acordo com aquilo que melhor se adequa ao seu pensamento. Acho oportuno também, doutor Maurício, pegando esse gancho que o doutor Coloda levanta, de que o cidadão se envolva mais nas atribuições e deveres de cada cargo político, do executivo e do legislativo. Dentro do sistema que nós temos no Brasil hoje, do sistema político organizado da forma como ele está, nós temos lá a figura do poder executivo, do presidente da República, dos governadores de estado e dos prefeitos. E nós temos a figura do poder legislativo, que são os senadores, os deputados federais e os deputados estaduais. Então é importante, sim, não só contemplar o executivo, mas o legislativo também. Propostas alinhadas, né? Eu diria, Leandro, que o parlamento ele é tão importante, se ou não até mais, se não mais do que o próprio poder executivo, porque é daí que saem as leis, né? E aí a gente comentou aí vocês comentaram no início desse bloco a importância de não votar nulo, não votar em branco. O que nós temos visto nas pesquisas, e não é dessa eleição, né, mas de eleições passadas, e nos impressiona, é o grande número de pessoas que pretendem votar nulo ou votar em branco, como se isso fosse uma forma de protesto contra o sistema, né, que se apresenta. Não vai resolver nada. Não vai resolver. Não vai resolver. E talvez vai até prejudicar, né? Tem muitas pessoas que disseminaram nas redes sociais a questão de que se tiver mais do que 50% de votos brancos e nulos, se anula a eleição. Isso é uma falácia, isso não procede, né? Então, é importante que nós saibamos e conheçamos bem em quem nós vamos votar, não só para presidente, mas também e principalmente no campo da legislatura, o deputado federal, o senador que nós vamos escolher, o deputado estadual, mas principalmente o deputado federal e o deputado e o senador, porque é ali que saem as leis mais importantes. E uma questão que eu acho que nós temos que destacar é que essa eleição ela pode ser pode ter um componente muito importante do ponto de vista decisivo, que são as mídias sociais. Algo que nunca esteve tão presente nas eleições anteriores como nessa. Hoje, nós temos um espaço televisivo bem menor do que nas eleições passadas. Nós temos um tempo de campanha bem menor. Mais exíguo.
do que os anteriores. Então hoje as mídias sociais elas ganham uma importância muito grande, né? E nós vamos ver no resultado dessa eleição qual é que é a importância das mídias sociais. Eu quero aproveitar e também trazer mais um VT que a OAB vem trabalhando sobre a campanha Vote Consciente. Olha a mensagem. Esta é Sueli. Ela sempre pesquisa preço e negocia por tudo que vai comprar. Conhece todos os melhores lugares para fazer suas compras. Os vendedores até se escondem quando veem ela chegar. Mas e aí, Sueli? Você também tem essa preocupação ao escolher seus candidatos? Faça a sua parte. Vote consciente. Está aí mais um apelo, mais uma forma que a OAB também tem escolhido de chamar a atenção para o Vote Consciente, para a campanha Vote Consciente. Nós precisamos planejar mais o nosso voto, preparar mais o nosso voto. O voto não é qualquer coisa e não pode ser feito de qualquer forma. Nós temos que ter mais compromisso, mais responsabilidade. Daí sim que lá na frente nós poderemos fazer cobranças. Agora, se eu vou na urna, voto a qualquer coisa, o que eu quiser, depois fica complicado para ter uma cobrança, para ter um posicionamento de cobrança, de reivindicação, de crítica, enfim, por aí. Bom, doutor Maurício, doutor Coloda, o que mais vocês gostariam de... Qual a mensagem final que os senhores gostariam de deixar também para os nossos telespectadores dentro desta campanha que a OAB Rio Grande do Sul vem massificando e que aqui em Farroupilha a nossa OAB também vem endossando fortemente? Eu diria, né, para que o eleitor analise o programa do seu candidato, né, o programa de governo, quais são as propostas do seu candidato, para que depois você possa cobrar o que foi feito e o que não foi feito. É esse o caminho. Nós temos que nos atentar, nós temos que nos preocupar, nós temos que nos conscientizar de que o voto é importante. E não deixar para depois e reclamar, porque aquele político, a classe política é toda corrupta. Ela é toda corrupta, mas quem colocou o político lá? Somos nós. Então nós precisamos ter consciência de quem nós vamos votar e ter consciência dos programas do candidato, para que depois nós possamos cobrar dele o que ele prometeu e verificar o que ele realmente fez. Doutor Maurício, obrigado pela presença mais uma vez. Até uma próxima Agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui na TV Cidade. É sempre um prazer aí dividir a bancada aí com o meu presidente aí, o Rafael Coloda, e contigo, Leandro. Ótimo, obrigado. Doutor Coloda, mensagem final também reforçando: voto não é brinquedo, voto é coisa séria. O voto traz consequências muito importantes na nossa vida. Então, a mensagem que a gente deixa para o nosso telespectador é de que estude, né? Se entusiasme com a política, apesar de ser difícil, como nós comentamos anteriormente. É através da boa política que o bem comum pode ser concretizado na sociedade. Então, a mensagem que a gente deixa é: estude o candidato, as propostas. Se ele já foi um governante, o que fez enquanto governo? Se ele já foi um legislador, um parlamentar, o que ele produziu enquanto parlamentar? Quais foram as leis? Quais foram os projetos que encamparam? Como ele votou naqueles assuntos que você acha importante? Eu fui a favor da reforma trabalhista. Como ele votou? Eu fui contra a reforma trabalhista. Como ele votou? Sim. Então, buscar essas informações para poder fazer um juízo de valor e depositar o voto na urna com convicção, com a consciência limpa, por ter exercido a cidadania com responsabilidade. Então, a nossa mensagem é que vote
consciente. Vote consciente, com certeza, né? Obrigado, doutor Collada. Muito obrigado, Leandro. Prazer, Maurício, dividir a bancada Mesma forma. contigo, e fica um abraço a todos os telespectadores. Com certeza, é uma bancada muito qualificada, é sempre muito prazeroso e com certeza o doutor Maurício e também o doutor Rafael Collada, com grande conhecimento, é um programa que quando a gente nota, acaba já passando o tempo. Nós ficamos por aqui com o Cidade Aberta de hoje, está dado o recado, comece, está na hora, não deixe para amanhã. Observe mais o candidato que você tem alguma intenção de votar nele. Daqui a pouco até você poderá mudar o voto, por que não? Mas acompanhe os candidatos, veja o seu plano de governo, o que ele pensa, quais são suas propostas, elas vão ao encontro do que você também almeja. Vá por esse sentido, vá por esse lado. É importante você estar presente. Cuidado, cuidado com as notícias falsas que devem ser propagadas com muita velocidade. Portanto, busque a informação, como a gente diz no termo jornalístico, na fonte segura, em veículos de comunicação com credibilidade. Reúna informações. Você deve reeleger, não deve reeleger candidato, a decisão é sua. Ah, mas nenhum presta. Não concordo com nenhum. Vamos fazer uma eliminação de todos. Qual é o menos pior? De todos, qual eu não voto de jeito nenhum? Ah, esse aqui de repente sim. Então, trabalhe nesse sentido. Não deixe para a última hora, porque depois poderemos estar plantando um grande e grave problema para a nação brasileira. Ficamos por aqui com o Cidade Aberta. Um forte abraço. Até o nosso próximo programa.